Muito bom dia, seja bem-vindo ao nosso Reflexão e Vida desta segunda-feira. Estamos aqui para mais uma vez compartilhar a poderosa e preciosa Palavra de Deus. Essa palavra que é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, capaz de penetrar a divisão entre alma e espírito, juntas e medulas, e discernir os pensamentos e intenções do coração. O nosso propósito é trazer sempre uma mensagem de fé e esperança para o seu coração a partir da palavra de Deus. E é por isso que eu quero que você que ainda não está inscrito, se inscreva aqui no nosso canal, ative o sininho das notificações para que você seja notificado sempre que houver um conteúdo novo. Clica também aí no gostei, dá um like para que o YouTube entenda que esse conteúdo é um conteúdo relevante. E compartilhe com o maior número de pessoas que você puder. Compartilhe aí no status do seu WhatsApp, nos grupos que você participa. Envie aí para uns 5 a 10 contatos no privado, convidando essas pessoas para também assistir a palavra do Senhor nessa manhã. Eu creio que Deus tem algo a falar ao seu coração, ao meu coração, nessa manhã. E hoje eu quero aproveitar que ontem, segundo domingo de agosto, foi o Dia dos Pais, e eu quero refletir num texto que tenho meditado nesses últimos dias, mais especificamente nessa última semana. Na segunda-feira passada, eu citei esse texto numa live. Ontem eu compartilhei esse texto pela manhã na igreja, e hoje eu quero refletir sobre ele com você, que é o texto de Jó, capítulo 1, versículos de 1 a 5. Jó, capítulo 1, versículos de 1 a 5, porque eu tenho visto e tenho refletido sobre a atitude de Jó como pai. Eu vejo que Jó foi um pai correto, foi um pai íntegro diante de Deus e foi um pai que tem lições para nos dar. E eu quero então refletir sobre essas lições, 3 lições básicas sobre esse texto, que está em Jó, capítulo 1, versículos de 1 a 5. Havia um homem na terra de Uz e seu nome era Jó. Ele era um homem íntegro e correto, que temia a Deus e se desviava do mal. Jó tinha 7 filhos e 3 filhas. Possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi e 500 jumentas. Tinha também muitos servos que trabalhavam para ele, de modo que era o homem mais rico de todos do Oriente. Seus filhos visitavam uns aos outros e cada vez um deles fazia um banquete e mandava convidar suas 3 irmãs para comerem e beberem com eles. Passado o período dos banquetes, Jó os chamava para os santificar. Levantava-se de madrugada e oferecia sacrifícios de acordo com o número de todos eles. Pois Jó pensava: talvez meus filhos tenham pecado e blasfemado contra Deus no coração. E era assim que Jó sempre procedia. Então, o que é que nós podemos tirar de lições para a nossa vida a partir da vida de Jó como pai? Veja, o texto nos diz que Jó era um homem íntegro, um homem correto, um homem que temia a Deus e se desviava do mal. Uma coisa que nós precisamos entender é o seguinte, é que realmente o temor do Senhor é algo fundamental na vida de todo ser humano, de todo homem e de todo pai. Mas a primeira lição que eu quero tirar para as nossas vidas nessa manhã é que muito provavelmente Jó deve ter sido um pai presente na vida dos seus filhos. Veja que no versículo de número 5, o texto diz que passado o período dos banquetes, Jó o chamava para santificar. Ele se levantava de manhã, de madrugada, oferecia sacrifícios de acordo com o número deles. Então a gente percebe que Jó era um homem presente, era um homem que acompanhava, era um homem que fazia parte da vida dos seus filhos. Embora no versículo 3 diga que ele possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois, 500 jumentas, muitos servos que trabalhavam para ele, era um homem muito rico, mas Jó encontrava tempo para fazer parte da vida dos seus filhos. Um dos grandes desafios que nós temos tido hoje é de que os pais sejam realmente presentes na vida de seus filhos.
E quando eu falo de ser presente, não é apenas presente fisicamente, embora a presença seja importante. Quando a gente fala de presença física, não se trata necessariamente de quantidade de tempo, mas de qualidade de tempo. Há pais que passam muito tempo fisicamente presentes, mas emocionalmente distantes. Estão presentes, mas estão, por exemplo, ali mexendo no celular, fazendo outras coisas e não estão necessariamente conectados com seus filhos. Por outro lado, a gente percebe também que estar presente realmente é fazer parte da vida dos nossos filhos com tempo de qualidade. Ainda que o tempo seja curto, imagino que Jó não tinha muito tempo sobrando de acordo com por conta de tantas ocupações que ele tinha. Mas o tempo que ele tinha e o tempo que ele dedicava para os seus filhos era um tempo de qualidade. Veja, não se trata de quantidade de tempo, mas de qualidade de tempo. É aquele tempo em que você realmente se desconecta do celular, se desconecta das redes sociais, se desconecta de qualquer outra coisa e se conecta diretamente com seus filhos. Então isso é extremamente importante. Tanto a presença física como principalmente a presença emocional na vida dos nossos filhos. Os nossos filhos precisam de nós. E nós precisamos entender o seguinte, que nós devemos acompanhá-los, nós devemos ouvi-los, nós devemos ajudá-los. Eles não vêm prontos, eles estão sendo formados, eles estão sendo preparados. Eu acho muito interessante no Salmo 127, que o salmista diz que os filhos são como flechas na mão de um guerreiro. E nós pais somos esse guerreiro, somos esse soldado. E um guerreiro, ele não gosta de perder flechas. Então nós não podemos desperdiçar os nossos filhos. E nós temos que pensar e refletir sobre em que direção nós estamos apontando os nossos filhos. De que maneira nós estamos preparando e para que direção nós estamos apontando os nossos filhos. Então, Jó, ele deve ter sido sim um pai presente na vida dos seus filhos. A segunda lição é que Jó, ele soube ensinar valores para os seus filhos. Veja que no versículo 4 o texto diz: seus filhos visitavam uns aos outros e cada vez um deles fazia um banquete, mandava convidar suas 3 irmãs para comerem e beberem com ele. No versículo 1, o texto diz que Jó era um homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Então, eu imagino que Jó era um referencial para os seus filhos, um referencial de integridade, de honestidade, de correção, um referencial de temor a Deus, um referencial de alguém que realmente buscava fazer a coisa certa. E o seu exemplo gerava também nos seus filhos o desejo de agir como seu pai agia. E essa questão aqui que a gente vê no versículo 4, que os filhos, os homens faziam seus banquetes e convidavam as irmãs, isso mostra que havia harmonia, havia comunhão entre eles. E o pai tem esse papel, precisa ter esse papel de pacificador, de orientador, de norteador. E o pai precisa ensinar esses valores para os seus filhos. Nós precisamos ensinar aos nossos filhos valores. Não é apenas dizer o que é certo e o que é errado, mas é ser exemplo para que eles possam assimilar aquilo que realmente é essencial para a sua caminhada. Em Provérbios 22:6 diz: ensina a criança no caminho em que deve andar e até quando envelhecer não se desviará dele. E aí outro dia eu estava refletindo nesse texto e vi que essa expressão ensina quer dizer também treina. Nós temos que treinar os nossos filhos, preparar os nossos filhos para aquilo que lhes aguarda, para aquilo que eles vão vivenciar. Então, muito mais do que nos preocuparmos em dar uma boa educação, boas roupas, bons brinquedos, boa moradia, conforto, nós precisamos nos preocupar em ensinar valores. Muito mais do que se preocupar em deixar herança, nós temos que nos preocupar em deixar um legado para os nossos filhos. Princípios e valores que são guardados, ensinados ao coração dos nossos filhos, ninguém pode tirar. Então,
nós precisamos ensinar esses valores para eles. Eu creio que Jó foi um homem que soube transmitir valores, a sua própria vida, a sua própria integridade era um exemplo que seus filhos podiam seguir. E a terceira e mais importante lição que eu tiro a partir da vida de Jó é que Jó era um homem temente a Deus e por isso ele se preocupava com a vida espiritual de seus filhos. Jó se preocupava com a vida espiritual de seus filhos. Ele não apenas era um homem temente a Deus, mas ele queria que os seus filhos também fossem tementes a Deus. Por isso que no versículo 4 nós vemos o seguinte: passado o período dos banquetes, Jó chamava os seus filhos para os santificar. Levantava-se de madrugada e oferecia sacrifícios de acordo com o número de todos eles. Pois Jó pensava, talvez meus filhos tenham pecado e blasfemado contra Deus no coração. E era assim que Jó sempre procedia. Olha quanta coisa interessante a gente percebe. Jó, ele não apenas orava pelos seus filhos, ele orava com os seus filhos. Veja que o texto diz que ele os chamava para santificar. Ele não apenas ia levar um sacrifício em nome de seus filhos, ele ia com seus filhos para sacrificar ao nome do Senhor, para que os seus filhos fossem santificados. Então, nós pais precisamos nos preocupar com a vida espiritual dos nossos filhos. Precisamos ensinar a palavra, precisamos orar com eles, precisamos ler a palavra com eles, precisamos caminhar com eles o caminho que nós queremos que eles estejam caminhando, o caminho do Senhor. Então, nós pais precisamos orar para que nossos filhos sejam santificados pelo Senhor, pela palavra do Senhor. O Senhor Jesus diz em João 17:17, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, se nós queremos que os nossos filhos vivam uma vida de santidade, nós precisamos compartilhar a palavra de Deus ao coração deles. Outra coisa que a gente percebe, ainda nesse mesmo versículo de número 5, é que Jó, ele pensava, não era que os seus filhos tivessem pecado, não. Ele dizia, talvez os meus filhos tenham pecado e blasfemado contra Deus no coração. Então, Jó se preocupava com a vida espiritual dos seus filhos, não apenas com a aparência, não apenas com a atitude deles, porque provavelmente a atitude deles era uma atitude correta. Mas Jó pensava assim, talvez eles tenham blasfemado contra Deus no coração. Talvez eles tenham pecado por pensamento. Então, ele chamava os seus filhos para santificá-los, para consagrá-los ao Senhor. E nós precisamos também nos preocupar com a vida espiritual dos nossos filhos. E ainda no versículo 5, o texto diz que ele fazia isso sempre e assim procedia sempre. Nós não devemos orar pelos nossos filhos de vez em quando. Nós precisamos orar pelos nossos filhos todos os dias. Nós não devemos orar com os nossos filhos de vez em quando. Nós precisamos orar com eles todos os dias. Os nossos filhos estão sendo preparados para a vida. E não existe maneira melhor de prepará-los para a vida do que ensinar-lhes o caminho do Senhor. Em Provérbios, o sábio diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então nós devemos ensinar os nossos filhos a conhecer o Senhor, a temer o Senhor, a amar o Senhor e a servir ao Senhor. Mas para isso nós precisamos ser exemplo de homens de Deus, de homens comprometidos com Deus. O texto já começa dizendo, no capítulo 1, versículo 1, que Jó era um homem que temia o Senhor, um homem temente a Deus. Porque não basta apontar o caminho, não basta dizer o caminho pelo qual eles devem seguir, nós precisamos andar com eles. Essa é a ideia de Provérbios 22:6. Ensina a criança no caminho em que deve andar. Não é apenas ensinar mostrando a direção, mas ensinar andando com eles no caminho em que eles devem andar. Por isso que nós pais possamos realmente refletir sobre essas 3 lições. Primeiro, que nós precisamos ser presente na vida dos nossos filhos. Presença é melhor que presente.
A presença é melhor do que qualquer presente que você possa dar para os seus filhos. Segundo, é que nós precisamos ensinar princípios e valores para os nossos filhos. Jó era um homem íntegro, reto, um homem temente a Deus, e a sua maneira de agir servia de exemplo para os seus filhos. E terceiro, nós devemos nos preocupar com a vida espiritual dos nossos filhos. De nada adianta ganhar o mundo inteiro e perder os nossos filhos para o mundo. O bem mais precioso que Deus nos dá nessa terra são os nossos filhos. E nós não podemos perdê-los, nós não podemos desperdiçá-los. Nós precisamos apresentá-los ao Senhor, apresentar o Senhor aos nossos filhos, amá-los, conduzi-los na presença do Senhor e ensiná-los a conhecer, a temer, a amar e a servir ao Senhor. E agora eu quero dar uma palavra para você que é filho. De repente, o seu pai foi um pai ausente. E talvez você lamente até hoje pela ausência, talvez você questione até hoje pela ausência do seu pai. Deixa eu dizer uma coisa para você nessa manhã. Os nossos pais, eles nos deram aquilo que eles podiam dar. E há alguns pais que se sentiram inseguros, despreparados e não souberam como agir ou simplesmente escolheram mesmo falhar. Mas ainda assim, nós não temos o direito de condená-los, de julgá-los. Nós precisamos agir com compaixão. Então, o meu convite a você nessa manhã, que de repente foi um filho cujo pai não foi presente, é que você agradeça a Deus, porque o seu pai foi um instrumento para que você viesse à vida, para que você nascesse. Ainda que ele não tenha sido presente, talvez você não tenha nem conhecido o seu pai, mas ele foi importante para que você nascesse. A segunda coisa é que você libere para o seu pai o perdão que talvez ele nem mereça. Mas a partir do momento que você libera esse perdão para o seu pai, para aquele pai que foi ausente ou negligente, você se tornará livre do peso que você carrega até hoje. Não precisa ele merecer. Basta você decidir perdoar para que você se torne livre. Sabe por quê? Porque quanto mais você rejeita, mais essa história fica impregnada em você. Quanto mais você rejeita, mais essa história fica presente na sua vida. Então, quando você libera, quando você perdoa, quando você olha para o seu pai com gratidão por ele ter lhe permitido, ter sido um instrumento para que você viesse à vida, então você cumpre o mandamento que é honrar pai e mãe. Honrar a sua vida e honrar a oportunidade que Deus te deu de poder vir a esse mundo. Portanto, perdoe, haja com compaixão, seja gracioso, assim como Deus também age com compaixão, com graça e com misericórdia para conosco. Eu tenho certeza que se você liberar esse perdão, se você tirar dos seus ombros esse peso da decepção, da frustração, a sua vida se tornará mais leve e a sua vida se tornará muito mais feliz e prazerosa, tá bom? Então, a você que é pai, cuide, ame, esteja presente, ensine valores e, sobretudo, temor ao Senhor para os seus filhos. E a você que é filho, honre seu pai, ame o seu pai, perdoe o seu pai e o reconheça como alguém que foi um instrumento nas mãos de Deus para que você viesse à existência, tá bom? Que Deus nos abençoe. Vamos orar, aproveitar que é início de semana e vamos colocar as nossas vidas diante do Senhor. Obrigado, Pai, pela oportunidade que temos de estar iniciando mais uma semana, compartilhando aqui a Tua palavra e certos, ó Deus, de que o Senhor bondosamente tem falado a cada coração aqui nessa manhã. Eu quero, Pai, agradecer ao Senhor pelos pais que têm sido dedicados, comprometidos e conectados com seus filhos, mas quero também, Pai, agradecer por aqueles que não souberam ser pais, porém foram instrumentos para que esses filhos pudessem vir à existência. Eu peço ao Senhor, Pai, que o Senhor abençoe esses filhos, preenchendo a lacuna que existe em seu coração, trazendo a Deus
o renovo, trazendo refrigério para a sua alma, para o seu coração, de forma que eles possam olhar para os seus pais não mais como decepção, com decepção ou com frustração, mas com graça e com compaixão. Obrigado, Deus, pela oportunidade que o Senhor nos dá de poder cuidar dos filhos que pertencem ao Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, a responsavelmente cuidar dos filhos que o Senhor tem colocado em nossas mãos. Que nós sejamos realmente íntegros, retos, comprometidos com o Senhor, ensinando princípios e valores e ensinando aos nossos filhos a amar ao Senhor de todo o coração. Nós oramos, agradecidos ao Senhor pelo final de semana que tivemos e pedindo a tua bênção sobre essa semana que começa, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, queridos. Amém. Que Deus nos abençoe, que Deus nos conceda uma ótima segunda-feira. Compartilhe esse link ainda com o maior número de pessoas que você puder. Eu creio que outras pessoas também poderão ser abençoadas com essa palavra dessa manhã, tá bom? Deus abençoe, um forte abraço e amanhã, 6h30 da manhã, você tem um novo encontro marcado com Reflexão e Vida. Um grande abraço e até amanhã, se Deus quiser.